Você ouviu o programa Consultando a Bíblia. Vamos agora à apresentação da Palavra de Deus com o título: Será que a apologética leva o crente a se perder? Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Prezados ouvintes, esta palavra apologética é uma palavra de origem grega que é traduzida aqui na Epístola de Judas pela palavra batalhar, lutar, esforçar-se. E Judas está dizendo, como escritor, que ele tinha assuntos preponderantes para expor aos irmãos, porém, um mais importante dos demais surgiu. E ele então está dizendo que ele, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da fé comum, da salvação, ele achou por necessidade escrever e exortar a lutar pela fé. Decorrentemente do que essa urgência? Nos versículos 4 em diante, até o final da sua epístola, ele dá razão, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ora, diante do que nós lemos nessa parte bíblica, como se pode admitir que haja alguns que tenham esse conceito tão precário? Quem se mete em apologética termina se perdendo. Isso não tem base bíblica. Eu quero dizer para as pessoas que pensam assim, que o maior apologeta ou apologista que já existiu foi o próprio Jesus Cristo. Pois ele foi quem mais defendeu a fé contra os ataques dos religiosos dos seus dias. E não pensem, nossos ouvintes, que não havia seitas nos dias do Senhor Jesus Cristo. Havia, sim, seitas, e até o ponto em que a Bíblia Sagrada faz menção de algumas delas. Por exemplo, você abrindo a Bíblia no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, vai encontrar aqui a citação: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Você se lembra da pergunta que fizeram os saduceus para Jesus? De uma mulher que se casou com 7 irmãos, e se casou após a morte de cada um deles. E por fim, depois de casar-se com o 7º marido, ela morreu. E a pergunta levantada foi: na ressurreição, ela será esposa de quem, visto que teve 7 maridos? E a resposta de Jesus foi muito franca: errais não conhecendo as Escrituras, porque na ressurreição não se casam nem são dados em casamento. Então aí está o problema de uma seita que negava a ressurreição.
Ora, negar a ressurreição, partindo do próprio Jesus Cristo, é uma falsa testemunha de Deus. Pode falar, ir de porta em porta, pode usar a rádio, televisão, mas negando a ressurreição de Cristo, acabou-se. Consequentemente, também nega a nossa ressurreição, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de uma pessoa dessas. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, e no versículo 5, nós notamos aqui outro problema também com seitas. Diz o texto: alguns, porém, da seita dos fariseus. O que criam os fariseus? Criam opostamente ao que criam os saduceus. Mas eles tinham uma vida religiosa aparente. E o capítulo 23 de Mateus, Jesus faz menção que eles eram como sepulcros caiados. Por fora ostentavam uma beleza religiosa, mas interiormente estavam pútridos, como ossos numa própria sepultura. Havia ainda nos dias de Jesus seita dos herodianos, seita dos essênios, e assim Jesus nunca compactuou, nunca se aliou, nunca se juntou a qualquer dessas seitas, mas ele ensinou com grande clareza que estavam errados nos seus conceitos religiosos. Haviam trocado os mandamentos de Deus pelos mandamentos de homens. E os apóstolos? Os apóstolos deixaram grandes ensinos apologéticos, como Judas, que acabamos de ler, que fez uma carta inteira que é denominada como um chamado ao combate cristão. O apóstolo Pedro, por sua vez, na sua primeira carta, no capítulo 13, versículo 15, ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E Paulo, encontramos no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 2 e 3, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Qual foi o resultado da exposição dele? Diz o texto bíblico que alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-los para junto do povo. Aí está o apóstolo Paulo sistematicamente combatendo os que tinham conceitos errôneos a respeito da pessoa de Cristo e da fé cristã. Então, eu, pessoalmente, não vejo a apologética como uma ferramenta que desvia o crente do caminho, mas uma ferramenta que faz com que estejamos sempre alertas, vigilantes e sóbrios contra as armadilhas, ou melhor, contra as centenas ou milhares de armadilhas que são postas em nosso caminho. E eu quero dizer por experiência que aqui na Baixada Santista há grupos sectários que não podem permitir que os seus adeptos conversem comigo.
porque sabe que eu tenho conhecimento da história e das doutrinas desses grupos religiosos. Então, esse é o meu trabalho, não apenas de orientar a igreja, mas também expor abertamente a diferença entre aquilo que é ortodoxo, correto à luz da Bíblia Sagrada, e aquilo que está fora dos propósitos de Deus. Então eu acredito, creio mesmo que a apologética não leva o crente a se perder, mas o ajuda a encontrar o verdadeiro Deus da Bíblia. Agora, se há crentes despreparados que quando bate qualquer elemento na sua casa, oferecendo livros religiosos, ele convida para entrar, aceita explicações dadas, esse crente vai cair, porque ele vai ficar com a sua mente embaraçada, porque não sabe apresentar uma razão da sua fé. Então há crentes tão simples, tão despreparados, que qualquer pessoa que bate à sua porta com uma Bíblia na mão, ele vai admitindo que é crente como ele e vai até saudando com a paz do Senhor. Eu estava caminhando certa ocasião em São Paulo e estava com a minha Bíblia na mão. Uma pessoa passou, sem eu conhecê-la, e disse: "A paz do Senhor, irmão." Eu pensei comigo, olha que ingenuidade. Só porque eu estou com uma Bíblia na mão, ele admite que eu sou crente como ele é crente. Nessas ocasiões é que os hereges aproveitam a inocência de determinados crentes para lançar todas as suas heresias. E o apóstolo Paulo preveniu: meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, toma cuidado, porque o caso é sério. O apóstolo Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ora, nós temos o caso, por exemplo, dos mórmons. Eles ensinam, num livro chamado A Grande Apostasia, que a igreja fundada por Jesus Cristo no dia de Pentecoste apostatou da fé, e que ele teve uma visão no ano de 1820, quando tinha mais ou menos 15 anos de idade. Ele entrou numa floresta para orar e lhe apareceram o pai e o filho. Então ele perguntou para Jesus a que igreja ele devia se filiar, se unir. E diz que Jesus disse para ele: a nenhuma. Todos os seus credos estão errôneos, estão errados. E os seus pastores, líderes, estão corrompidos. Aí ele ficou na expectativa: e agora? Vou fundar uma igreja. E perguntou a Jesus: que nome devo dar a esta igreja? Jesus ficou decepcionado. Disse para ele: mas se você vai fundar uma igreja, que nome você pode dar a essa igreja, se não o meu nome? Aí ele fundou uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Está aí, resolvido o problema. Agora, a grande pergunta que se levanta é: realmente houve uma apostasia geral da igreja fundada no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém? Houve. Se houve, o Jesus da Bíblia, ele falou errado. Pelo menos ele disse claramente no capítulo 16 e no versículo 18 de Mateus: pois eu também te digo
que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que esse texto tem uma certa controvérsia. Quem é a pedra sobre a qual a igreja de Cristo foi fundada? Jesus não disse a Pedro: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, o que significa a expressão sobre esta pedra? A declaração de Pedro no versículo 16, quando Jesus primeiro perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então elogiou Pedro pela declaração e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a declaração de Pedro a respeito dele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como se diz então que a igreja de Cristo apostatou e no ano de 1830 foi fundada uma nova igreja, porque essa igreja apostatou? De modo nenhum. Se assim tivesse acontecido, a promessa de Jesus, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, teria caído por terra. E nós preferimos aceitar a declaração de Jesus a crer nessa visão de Joseph Smith. Então nós dizemos que é preciso ter cuidado, cautela, conhecer, para não se deixar envolver. E concluindo, nós queremos dizer, quando dissemos a princípio que Jesus foi o grande apologista ou apologeta, na verdade Jesus defendeu a fé. Por exemplo, quando lhe perguntaram sobre os impostos: é lícito ou não dar tributo a César? A resposta dele em Mateus 22, 21 está: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus defendeu a fé quando disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então aí está uma posição que não só Jesus, mas seus apóstolos e os cristãos que se seguiram do ano 100 em diante tiveram grandes debates sobre a fé cristã, como Atanásio, que defendeu a fé cristã na doutrina da Trindade contra o herético Ário, de onde surge a palavra ariano, pessoa que não crê na doutrina da Trindade. E nós estamos aqui nesse combate. E eu digo para você, meu irmão, eu avancei muito no conhecimento da Bíblia quando fui desafiado pelos adventistas. Há muitos anos iam na minha casa me convidar para debates, e às vezes esses debates eram preparados por irmãos tão simples que cediam suas residências para eles entrarem, e eles então queriam estar com a minha presença lá, porque eu era o dirigente do salão de cultos, e assim, derrubando o dirigente, eles ganhariam todos os crentes que lá existiam. E aí está essa defesa da fé. É necessária, e tenhamos presente o que Pedro disse: santificai a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor
a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Procure ser mais diligente, não seja uma pessoa desavisada, dizendo quem se mete em apologética termina se perdendo. Isso não tem apoio bíblico. Judas combateu pela fé que uma vez foi dada aos santos. Epístola de Judas, versículo 3.